Você sabia que as tarifas que Donald Trump impôs sobre produtos da China não foram apenas um simples aumento de preços? Não. Ele estava jogando um jogo muito mais complexo. Imagine só. Ele estava aplicando uma estratégia inspirada na teoria dos jogos, um campo da matemática que analisa como as pessoas tomam decisões baseadas no que os outros vão fazer. E acredite, o mundo inteiro estava nessa mesa de xadrez. Agora pensa nisso. Você está numa negociação com alguém e sabe que o outro lado vai tentar te enganar. Como você reage? Você tenta blefar de volta? Ou você cede para evitar o confronto? Foi isso que Trump fez. Ele usou uma estratégia de pressão para forçar outros países, como a China, a se comportarem do jeito que ele queria. Mas será que deu certo? Ou ele só conseguiu aumentar a tensão e criar uma guerra comercial? O que a teoria dos jogos pode nos ensinar sobre isso? Fica comigo, porque nesse vídeo vou te explicar como Trump usou a teoria dos jogos para tentar vencer negociações comerciais e como isso pode te ensinar a pensar de forma mais estratégica. Mas antes, vamos entender o básico da teoria dos jogos. Vamos começar com um conceito bem simples, mas poderoso: o dilema do prisioneiro. Esse é um dos jogos mais conhecidos da teoria dos jogos e ajuda a entender o que acontece quando duas pessoas, ou dois países, precisam tomar decisões em conjunto, mas não conseguem confiar totalmente um no outro. Imagina que dois prisioneiros cometeram um crime juntos e são interrogados separadamente. Eles têm duas opções: ou ficam em silêncio e cooperam um com o outro, ou traem o outro para tentar sair livre. Se ambos ficarem em silêncio, os dois recebem uma pena menor, pois ninguém pode provar o crime. Mas se um deles trair e o outro ficar em silêncio, o traidor sai livre e o outro recebe a pena máxima. Agora, se os dois se traírem, ambos acabam com uma pena maior do que se tivessem ficado em silêncio. No dilema do prisioneiro, o que acontece é que, mesmo sendo melhor para os dois ficarem em silêncio, cada um pensa: e se o outro me trair? É melhor me proteger e trair primeiro. Isso leva os dois a tomarem decisões egoístas, e no fim ambos saem perdendo. E qual é a relação disso com Trump e as tarifas? Trump sabia que, se ele aumentasse as tarifas, outros países poderiam retaliar, mas ele acreditava que os outros acabariam cedendo por medo de um impacto maior. Ele estava jogando o dilema do prisioneiro no cenário global. A estratégia dele era simples. Se ele apertasse a China e outros países com tarifas mais altas, eles provavelmente iriam cooperar em negociações para evitar mais prejuízos. Mas o que aconteceria se todos os países começassem a se trair nesse jogo, aumentando as tarifas uns contra os outros? Isso resultaria numa guerra comercial. E é aí que entra o conceito de equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash é um conceito central na teoria dos jogos. Ele acontece quando, em uma interação, nenhum dos jogadores pode melhorar sua situação mudando sua estratégia, enquanto os outros mantêm a mesma. Em outras palavras, é aquele ponto em que ninguém quer mudar a sua estratégia porque já está no melhor cenário possível, dado o que os outros estão fazendo. No caso de Trump, ele usou as tarifas como uma forma de chegar a um equilíbrio de Nash. Ele acreditava que, ao forçar os outros países a ceder, ele conseguiria uma vantagem sem precisar fazer concessões. Se a China ou outros países concordassem em negociar, ele sairia com mais poder. Mas o que ele não esperava era que a China também jogaria de forma agressiva, e aí se formaria um impasse, ambos os lados com tarifas altas, mas nenhum querendo ceder. Isso é um exemplo de equilíbrio de Nash, onde mesmo com ambos os lados perdendo, ninguém muda sua estratégia. Agora vamos voltar à questão. Será que a estratégia de Trump deu certo? Ele forçou a China a negociar, mas isso gerou uma guerra comercial que prejudicou as economias de ambos os lados. E qual é o impacto disso no longo prazo? Aqui entra outro conceito importante: o jogo de soma zero. Em um jogo de soma zero, o que um jogador ganha, o outro perde. E a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China é um exemplo clássico disso. Cada vez que um país impõe tarifas, ele está basicamente dizendo: eu vou ganhar com isso e você vai perder. Mas no fim das contas, todos os países acabam perdendo, pois as tarifas elevadas afetam o comércio global e aumentam os preços dos produtos. Portanto, uma estratégia de pressionar e forçar pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo ela pode prejudicar todo o sistema.
E claro, existe também a possibilidade de um jogo do ultimato, em que Trump dava uma escolha para outros países, ou aceitam suas condições de negociação, ou enfrentam as consequências econômicas. Esse tipo de estratégia é como um blefe, onde você coloca a outra parte contra a parede, esperando que ela aceite sua oferta para evitar um pior cenário. Mas será que o ultimato de Trump foi eficaz? Então, o que aprendemos com isso? Trump aplicou a teoria dos jogos de maneira agressiva, mas isso não significa que sua estratégia tenha sido totalmente bem-sucedida. Enquanto ele tentou usar o tarifaço para forçar negociações e conseguir vantagens comerciais, ele também criou um ambiente de incerteza e retaliações que prejudicou a economia global e a dos próprios Estados Unidos. E aí, você acha que o jogo de Trump foi bem jogado? Ou será que ele errou ao apostar em uma guerra comercial? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse conteúdo e quer entender mais sobre estratégias e como a teoria dos jogos afeta o mundo real, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!